Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Estamos também gravando essa aula nesse formato, o qual eu denomino Plano B. Acredito que na próxima semana, já no próximo ano, a gente esteja já fazendo as gravações no Plano A, que é a gravação ao vivo do nosso estudo de professores. Mas enquanto esse dia não chega, nós não podemos deixar os nossos irmãos sem a nossa contribuição para as lições da CPAD. Trimestre passado nós estudamos sobre o apóstolo Paulo e aprendemos grandes lições práticas para nossas vidas. É claro que não se esgota naquilo que nós estudamos na revista, nas lições. A vida do apóstolo Paulo, ela traz para nós muitas lições práticas. Nós podemos extrair algumas muito importantes para nossas vidas, e foi um trimestre abençoado, onde nós aprendemos muita coisa importante. E a partir do próximo trimestre agora, de 2022, nós iremos estudar sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele já é conhecido porque vem comentando outras lições. Então, o tema do trimestre vai ser sobre a Bíblia. É um estudo sobre bibliologia, né? Mostrando a Bíblia como o livro supremo, como um livro inspirado, inerrante e infalível. E o objetivo do trimestre é despertar nos irmãos mais desejo para conhecer mais as Escrituras. Esperamos que esse objetivo até o final do trimestre seja alcançado, que é despertar os crentes para poderem ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, conhecer mais as Escrituras e estar apto para responder para os céticos, aqueles que não creem na Bíblia como palavra de Deus, mostrando para eles que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus falando ao homem. A nossa primeira lição será sobre a autoridade da Bíblia. Depois estudaremos sobre a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, e assim sucessivamente teremos todas as lições voltadas para a Bíblia, mostrando a Bíblia como uma escritura suprema. Então a lição número 1 é a autoridade da Bíblia. E o texto áureo diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119 e o verso 11. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e de prática. O nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, ela está em Salmos, número 119, do verso 1 até o verso 8. Nós não iremos ler essa leitura para nós podermos ganhar tempo aqui no vídeo. Mas você, professor, deve fazer essa leitura aí na sua casa. Pois bem, o que nós vamos ver nessa lição sobre a autoridade da Bíblia? Primeiro, nós vamos ver o que é a Bíblia e a sua origem. Nós vamos trazer um conceito bem prático do que vem ser a Bíblia e a origem da Bíblia. Então vamos mostrar para o aluno, de uma maneira bem simples mesmo, o que vem a ser a Bíblia. E vamos mostrar na sequência a origem da Bíblia. O tema da lição é sobre a autoridade da Bíblia. Isso significa que nós veremos também qual é o fundamento, qual é a base da autoridade da Bíblia. Porque se a Bíblia ela tem autoridade, de onde vem essa autoridade? Em que se baseia essa autoridade? Aí vamos ver que a autoridade da Bíblia ela não se baseia em homem nenhum. Veremos também características dessa autoridade, uma vez que nós entendemos o que é a Bíblia
a origem da Bíblia, o fundamento da autoridade dela, vamos ver algumas características dessa autoridade que são muito importantes. Vamos ver também qual o objetivo principal e o propósito principal da Bíblia, por que a Bíblia foi escrita, com qual objetivo e propósito Deus nos deixou esse livro escrito. Nós vamos ver também a autenticidade da Bíblia e as suas evidências, isso para mostrar que a Bíblia não é um livro comum. Então, existem algumas evidências internas e externas que provam a autenticidade da Bíblia. A Bíblia, ela se autentica pelas suas evidências. Que evidências são essas? Nós veremos ao longo da lição. E veremos também qual que é a mensagem principal da Bíblia. Apesar que prega-se muitas mensagens, mas a Bíblia ela traz para nós uma mensagem principal. Qual é essa mensagem principal? Nós veremos também durante a lição. Então são esses assuntos que nós iremos abordar durante toda a lição. E ao final da lição, os nossos alunos devem estar aptos para poder entender o que é a Bíblia, entender a autoridade da Bíblia e entender que a Bíblia tem um propósito e um objetivo principal e entender que pelas evidências internas e externas da Bíblia nós conseguimos comprovar que ela é um livro que traz a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, não é um livro qualquer, e também estará apto a entender qual que é a mensagem principal da Bíblia. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico, onde vamos ver sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Nesse tópico nós veremos o que é a Bíblia, veremos a origem da Bíblia, e depois que entendemos a origem da Bíblia, iremos ver sobre a revelação divina de Deus ao homem através da Bíblia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a Bíblia. E aí precisamos trazer um conceito bem simples, bem prático, para o aluno entender bem o que é a Bíblia, para as pessoas que nos ouvirem entender o que é a Bíblia. Então, de uma maneira bem prática, sem nos preocuparmos com questão de etimologia, uma definição bem prática do que é a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus. Então, resumindo numa frase, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, fazendo com que essa definição seja um pouco mais completa, porém de forma simples e prática, a Bíblia, então, ela é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de pequenos livros, cujo autor é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, e ela foi escrita por diversos homens em épocas diferentes, lugares diferentes, sendo a formação dela num único livro, como temos hoje, um verdadeiro milagre de Deus. Então, a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus revelada e registrada. E ela é registrada no formato que nós vemos hoje, sendo um milagre de Deus, porque foi escrita por vários homens diferentes, em lugares diferentes e em épocas diferentes. E o próprio Deus é o autor da Bíblia e o intérprete é o Espírito Santo. Então, uma vez que nós entendemos o que é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos também derrubar um pensamento que as pessoas têm de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso não é uma verdade. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então essa frase de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus está errada, porque ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Então nós entendemos que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela veio então de alguma origem. Qual que é então a origem da Bíblia? No próprio conceito, na definição, nós já temos a origem da Bíblia. Nós vamos ver que a Bíblia, ela tem a sua origem no próprio Deus, sendo escrita por homens, mas porém sob a inspiração e a supervisão divina. Porque as pessoas dizem, a Bíblia ela é um livro qualquer porque ela foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens e precisava ser escrita por homens. Mas
Esses homens não escreveram a Bíblia das suas próprias ideias. Ou seja, ela foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e a supervisão de Deus. Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 20 e o versículo 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a origem da Bíblia, ela é Deus, o próprio Deus, que ele vai inspirar homens que ele escolheu para poder escrever a Bíblia. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz assim: olha, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a origem da Bíblia, ela tem a sua origem no próprio Deus. Deus, ele usou homens em lugares diferentes, em épocas diferentes, e sob a inspiração dele, sob a supervisão dele, esses homens escreveram a Bíblia Sagrada. Então, por ter a sua origem em Deus, então a Bíblia tem a sua origem em Deus, então por ela ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Por isso que o tema da lição é a autoridade da Bíblia. Então, por que a Bíblia ela tem autoridade? É porque a sua origem é do próprio Deus. Então, sendo ela originada em Deus, portadora de autoridade porque veio de Deus, ela se constitui então para todo cristão a única regra infalível de fé e de prática para a vida e o caráter do cristão. Então a Bíblia ela é inerrante, não tem erros. A Bíblia ela é infalível, não tem falhas. E a Bíblia ela é também inspirada por Deus. Quando dissemos que a Bíblia não tem erros, estamos se referindo ao assunto, à essência da Bíblia, à mensagem da Bíblia, aos ensinamentos da Bíblia. Não estamos nos referindo a erros gráficos. Não estamos nos referindo a erros de impressão gráfica. Não, você vai encontrar erros, falhas de impressão gráfica na Bíblia, até para uma questão das máquinas fazerem essa impressão. Você pode encontrar. Mas quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, que ela é infalível, nós estamos nos referindo à sua doutrina, à sua mensagem, ao seu objetivo, ao seu propósito, ao seu conteúdo. É infalível, é inerrante, é inspirado por Deus. Então a Bíblia, ela se origina, veio de Deus para nós, não veio de homem nenhum. Por mais inteligente que o homem seja, nenhum homem ele foi capaz de escrever a Bíblia por si mesmo. Diz a Bíblia que não foi produzida por vontade de homem algum, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, uma vez que nós entendemos o que é Bíblia, que a origem dela é em Deus, nós vamos entender então que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. O que é revelação? Revelação é o ato divino pelo qual Deus revela aquilo que o homem não poderia descobrir por si próprio. Então, quando falamos em revelação, estamos falando de um ato de Deus em que Deus revela para o homem aquilo que o homem jamais poderia descobrir por ele mesmo. Então a Bíblia ela é nada mais, nada menos do que a revelação divina, a revelação de Deus ao homem. Então a Bíblia, como revelação divina, ela é o manual que nos revela a vontade de Deus. Como é que o homem ia saber qual é a vontade de Deus? Se Deus o revelasse. Então Deus revela para o homem exatamente qual é a sua vontade. E Deus vai fazer isso exatamente através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Então, daí
e que vem o termo que nós chamamos de revelação, conforme o conceito ali. Porque a revelação é o ato de tornar conhecido o que antes não era, e que o homem jamais conseguiria descobrir por si mesmo. E aí Deus então ele se revela ao homem através da palavra de Deus. E essa revelação, dentro dos termos teológicos, ela se classifica em uma revelação geral e uma revelação especial. O que vem a ser a revelação geral? Essa expressão revelação geral e também revelação especial, no caso da geral que estamos analisando, é uma expressão teológica usada para designar a revelação de Deus a toda a humanidade. Então, Deus se revela ao homem de maneira geral. Como? Através da história do homem, através da natureza humana e através do universo. E de que forma acontece essa revelação geral para o homem? Pela história. Através da história, nós vamos ver Deus se revelando ao homem de um modo geral, à humanidade de um modo geral, pela sua soberania. Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história humana. Lá em Daniel 2, versículo 21, lá diz que ele tira reis, ele coloca reis, ele estabelece reis. Isso fala da sua soberania, de estar no controle de todas as coisas. Então, no controle da história, nós vemos Deus se revelando ao homem. Através do universo, nós vemos Deus se revelando ao homem também pelo seu poder na criação de todas as coisas, na sua obra criadora. Lá em Salmo 19, verso 1 ao verso 4, diz assim, olha, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus, ele se revela de modo geral para a humanidade através da sua criação, de tudo aquilo que ele criou e deixou para que o homem veja. Então, quando o homem olha para o sol, olha para a lua, para as estrelas, para a natureza, é Deus se revelando de um modo geral para o homem. Não há como isso ter surgido do nada. Existe um ser supremo que criou tudo isso. E esse ser supremo é o Deus. Então, é Deus se revelando de modo geral para o homem. E Deus se revela de modo geral também para o homem através da natureza humana, ou seja, na criação do homem que foi a sua imagem e semelhança. Todas as demais criaturas vivas surgiram a partir do verbo haja, mas o homem ele foi criado do barro à imagem e semelhança de Deus. Então vemos Deus se revelando ao homem de modo geral, através da criação do próprio homem, a sua imagem e a sua semelhança. Pois bem, mas Deus ele se revelou ao homem de modo geral e se revelou ao homem também de modo especial. Como é que acontece essa revelação especial de Deus ao homem? Então, essa revelação especial é uma expressão na qual nós entendemos a forma especial que Deus tem se revelado ao homem. Então Deus tem se revelado ao homem de modo geral, já vimos lá, pela história, na história do homem, do universo, da natureza, e de forma especial, Deus tem se revelado ao homem pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus é a forma suprema da revelação especial de Deus. Jesus vai dizer certa feita para os seus discípulos, eu e o Pai somos um. Em João, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 14, olha só o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 1 e 14. Versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, olha, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, a nós nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então Jesus é a revelação especial de Deus. Ele é a forma suprema dessa revelação especial de Deus. Mas Deus também se revela de forma especial ao homem através das Escrituras Sagradas.
Através da Bíblia. Por quê? Porque é por meio das revelações que estão contidas na Bíblia é que nós conhecemos a pessoa de Cristo. É por meio da Bíblia, as Sagradas Escrituras, é que nós conhecemos a pessoa de Cristo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, pelas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, nós vemos Jesus presente no Antigo Testamento. Como? Através da simbologia, da tipologia, através de figuras, tipos. Então, e nós chegamos a esse conhecimento através das Sagradas Escrituras. Então, de maneira especial, Deus se revela para o homem através também das Sagradas Escrituras, através da Bíblia Sagrada. Em João, no capítulo 5, o versículo 39, olha só o que Jesus disse lá. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas de a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Então o homem ele passa a ter conhecimento de Cristo a partir das Escrituras. E aí é Deus se revelando de forma especial para o homem através das Escrituras. Pois bem, o que nós aprendemos até aqui nesse tópico? Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse tópico aqui? Relembrando que vimos no primeiro tópico o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, a origem da autoridade, o fundamento da autoridade da Bíblia, e vimos que a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem de forma geral e também de forma específica, porque é através da Bíblia que nós temos conhecimento da revelação de Deus dessas formas e da manifestação de Deus ao homem. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico? Então, uma vez que nós já sabemos que o próprio Deus ele é o fundamento, ele é a origem da Bíblia, nós podemos afirmar então que a autoridade da Bíblia, a nossa lição é a autoridade da Bíblia. Então a Bíblia ela tem autoridade porque se baseia no próprio Deus, porque a origem da Bíblia é o próprio Deus. Então podemos afirmar que a autoridade da Bíblia ela é prioritária. A autoridade da Bíblia ela tem prioridade sobre nossas vidas. Há um versículo na Bíblia que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque a Bíblia, a autoridade dela, ela é prioritária. Segundo, a autoridade da Bíblia é única, porque ela é centralizada em Deus. Então não existe outra autoridade. Não existe outra autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia ela é única porque ela tem a sua origem em Deus, ela é fundamentada no próprio Deus. Terceiro, a autoridade da Bíblia é plena, é completa. Ela não precisa de nenhuma outra afirmação para ter autoridade. Por quê? Porque a autoridade dela é completa. A autoridade da Bíblia ela é absoluta, ela não tem autoridade em determinados textos e em outros não. Ela não tem autoridade em determinados capítulos e outros não. A autoridade da Bíblia ela é absoluta, não é relativa, ela é absoluta. A autoridade da Bíblia ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela tem como origem, tem como base, tem como fundamento o próprio Deus que também é imutável. Então, ela não muda, a autoridade dela não muda. Ela não vai deixar de ter autoridade, porque ela não muda. A autoridade da Bíblia é intransferível. Jamais será transferida a autoridade da Bíblia para homem nenhum, seja esse homem o mais inteligente e o mais poderoso, entre aspas, da terra. A autoridade da Bíblia é intransferível. Não é transferida para nenhum anjo, não é transferido para nenhum homem, não é transferido para ninguém, porque a autoridade da Bíblia ela está em Deus. E por último, a autoridade da Bíblia ela é atemporal. O que é algo atemporal? É algo que vale para todas as épocas. Então, a autoridade da Bíblia, ela é autoridade no passado, ela é autoridade no presente e ela é autoridade no futuro. A autoridade da Bíblia, ela não tem tempo, ela é atemporal.
Pois bem, nesse primeiro tópico, então, nós abordamos essa questão prática da origem da Bíblia, do que é a Bíblia, da origem da Bíblia. Entendemos, né, que a Bíblia ela se origina em Deus, vimos o seu conceito, e vimos que a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem, que ela se divide numa revelação geral e numa revelação especial. E aí tiramos algumas aplicações práticas com respeito às características dessa autoridade. Então, nessa aplicação prática aqui, nós vimos quais são as características dessa autoridade da Bíblia, visto que a base da autoridade dela é a sua origem. E a origem dela é Deus. Então, sendo Deus, a autoridade da Bíblia tem algumas características que nós vimos aí nas aplicações práticas. Pois bem, no nosso segundo tópico, nós vamos abordar sobre evidências da autenticidade da Bíblia. Porque muitos dizem aqui assim, mas a Bíblia é um livro qualquer, a Bíblia é papel, papel aceita tudo. Então, como é que se prova que a Bíblia ela é realmente a palavra de Deus? Porque os céticos questionam. A Bíblia foi escrita por homens, e realmente foi. Mas vimos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados e supervisionados pelo próprio Espírito Santo. Então, a autenticidade da Bíblia ela precisa ser confirmada de alguma forma. Então, se você, professor, se você, um colega de trabalho seu, um amigo seu, parente, seja lá quem for, chega e pergunta para você, como que você me prova que a Bíblia não é um livro qualquer, que a Bíblia não é um livro comum? Como você me prova que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Aí nós veremos isso pelas evidências. Então, a Bíblia, pelas suas evidências, ela se autentica. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos entender primeiramente o conceito de evidência e o conceito de autenticidade. E aí na sequência vamos conseguir entender pelas evidências bíblicas a sua autenticação. Pois bem, qual que é o conceito de evidência e de autenticidade? Primeiro, evidência é tudo aquilo que pode ser usado para provar que determinada afirmação, algo ou situação é verdadeiro ou falso. Então, evidência, esse termo evidência, ele é muito usado na criminologia, né? Quando há um crime e os peritos fazem a análise do ambiente, eles vão ali coletar evidências. Impressão digital, um fio de cabelo, enfim, vão coletar algo que vai servir como evidência para provar que fulano de tal é o autor daquele crime ou não, ou quem é o autor daquele crime. Então, ao final, eles vão chegar à conclusão pelas evidências se quem foi que cometeu aquele crime ou não, se aquela afirmação que uma testemunha está dizendo é verdadeira, se aquela situação que está acontecendo é uma situação verdadeira ou falsa. Isso são evidências. Agora, a autenticidade já é a certeza absoluta da veracidade dos fatos ou da originalidade de algo. Ou seja, a autenticidade é aquela certeza que alguém tem que aquilo é verdade e também da sua origem. Só que essa certeza ela é obtida através das análises realizadas a partir das evidências existentes. Então a imagem que você vê sugere, né, alguém analisando a Bíblia com a lupa para poder ver, né, se ela é verdade. Então, quando se chega à autenticidade de um fato, de um acontecido, de uma afirmação de algo, é porque houve uma análise das evidências anteriormente coletadas. E a partir dessa análise realizada nessas evidências, é que se chega à conclusão da autenticidade do fato, da coisa, da situação. Então, pelas evidências se chegou e se autentica, olha, isso é verdadeiro, esse fato é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira, essa situação é verdadeira ou não. Então, a partir daí nós começamos a construir um entendimento sobre as evidências da autenticidade da Bíblia, ou seja, as evidências que vão comprovar que a Bíblia não é um livro comum, mas é a palavra de Deus, é um livro diferente porque é a palavra de Deus. Então, já entendemos o que é evidência, o que é autenticidade. Então,
existe na Bíblia evidências internas de que ela é a palavra de Deus e não é um livro comum. A primeira evidência interna que nós temos, a perfeita harmonia, a unidade e a consistência da Bíblia. A Bíblia, se você lê a Bíblia, fora de um contexto, é como um quebra-cabeça, mas que à medida que você vai estudando a Bíblia, esse quebra-cabeça vai se formando, ele vai se unindo e vai trazendo uma imagem final. Então, a perfeita harmonia da Bíblia, no conteúdo da Bíblia, a perfeita harmonia, unidade e consistência na unificação dos livros, é isso? A perfeita harmonia, unidade e consistência nos assuntos que são abordados na Bíblia. A perfeita harmonia, unidade e consistência nos problemas e soluções. A Bíblia, ela te mostra vários problemas, mas te mostra também as soluções. Então existe uma harmonia, uma unidade, uma consistência na Bíblia. Quando você vai lendo de Gênesis a Apocalipse, o cumprimento, como as coisas vão se encaixando na pessoa de Cristo, enfim, é uma harmonia, uma unidade perfeita. Então isso é uma evidência interna de que a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro comum, mas a palavra de Deus. Ainda outras evidências internas é a ação do Espírito Santo. Nós temos a Bíblia como o único livro que, quando você está lendo ele, o autor está presente e o intérprete também está presente. E aí nós vemos como evidência interna da Bíblia como palavra de Deus e não livro comum, exatamente a ação do Espírito Santo sobre a Bíblia, interpretando a Bíblia para nós, a ação do Espírito Santo ensinando a Bíblia para nós, a ação do Espírito Santo nos revelando, revelando a Bíblia, e a ação do Espírito Santo nos convencendo através da Bíblia. Porque a partir do momento em que você começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo, que é o intérprete, começa a trabalhar no seu coração. Te convence de um comportamento, de uma postura errada, e você muda o seu comportamento, muda a sua postura. Às vezes você não está entendendo um texto, não está entendendo algo que está na Bíblia, você pede ao Espírito Santo que te ajude a entender, e o Espírito Santo vai interpretar para você, vai revelar para você, vai ensinar para você aquilo que você não está entendendo. Por isso que é importante, quando você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você faça uma oração antes e peça ao Espírito Santo para poder te ajudar a entender a Bíblia. Então, a ação do Espírito Santo na Bíblia, tornando-a viva e eficaz, é uma evidência interna de que ela não é um livro comum, de que ela não é um livro qualquer. Ainda dentro das evidências internas que comprovam que a Bíblia não é um livro comum e qualquer, é exatamente o cumprimento fiel das profecias que ela tem no Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Por exemplo, sobre o nascimento virginal de Cristo. Isaías 7,14 vai falar que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então você vai para Mateus 1,23, você vê o cumprimento dessa profecia. Temos também acerca da morte de Jesus na cruz. Salmo 22:16 fala sobre os seus pés e mãos que foram cravados. Você vai em João 19:36, vemos o cumprimento dessa profecia sobre a morte de Jesus. Temos também a profecia sobre o local da sepultura de Jesus. Não estamos lendo os versículos porque o nosso tempo não dá. Mas você, professor, depois você pausa o vídeo, se você não tiver o material, e você vai conferir as leituras. Então, Isaías 53:9 se cumprindo em Mateus 27:55 e 56. Temos ainda a ressurreição de Jesus. Uma profecia sobre a sua ressurreição lá em Isaías 16:10, se cumprindo em Mateus 28, versículo 5 e versículo 6. Temos ainda a profecia sobre a dispersão do povo de Israel a partir da invasão de Israel, Jerusalém, no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém. Temos ali a dispersão do povo de Israel. Lá no Antigo Testamento já falava sobre isso, que eles iam dispersar pelo mundo. Temos também sobre a restauração de Israel como nação. Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos. Isaías também, capítulo 66, verso 8. Nós temos ali profecias sobre a restauração de Israel.
Todos sabemos que Israel vai se tornar uma nação ali pela ONU em 1948 com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha. Então, temos evidências internas em relação a esse cumprimento fiel das profecias. Ainda em evidências internas que comprovam que a Bíblia não é um livro qualquer, nós temos a imparcialidade da Bíblia. A Bíblia é um livro imparcial. Por que a Bíblia é um livro imparcial? Porque a Bíblia não esconde os erros de nenhum dos servos de Deus do passado bíblico. A Bíblia não joga para debaixo do tapete os erros e os pecados de homens, que foram homens segundo o coração de Deus. Como exemplo disso temos Davi, que Davi cometeu o adultério, sobre o seu comando Urias foi assassinado, e temos muitos outros homens que mentiram, muitos outros homens que cometeram erros, e a Bíblia não esconde os erros desse homem. Por quê? Porque a Bíblia é um livro imparcial, isso é uma evidência interna de que ela não é um livro qualquer. Em Hebreus 4,12 fala que ela é uma espada de dois gumes, então ela vai cortar para um lado e vai cortar para o outro, ela nunca vai esconder o erro de ninguém, ela vai simplesmente revelar as vitórias, mas também vai revelar as derrotas. Isso é uma evidência interna de que ela não é um livro comum, não é um livro qualquer. Depois passamos para as evidências externas. Evidências externas são aquelas que acontecem, que acontecem externas à Bíblia, à parte da Bíblia, que provam que a Bíblia não é um livro qualquer. Por exemplo, temos como evidência externa que comprova que a Bíblia não é um livro comum os achados arqueológicos. A primeira imagem que você vê aí é um achado de um lugar em Israel onde eram feitos vasos, uma casa, uma fábrica de vasos. Temos uma tábua aí da época de Cristo, os objetos também. Temos aqui os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados há pouco tempo. Tudo isso são objetos arqueológicos que comprovam que a Bíblia estava certa. Então, são evidências externas que comprovam que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer. Nós poderíamos detalhar mais esses achados arqueológicos aqui, como a questão ali do pergaminho do Mar Morto, mas não vamos entrar em detalhe porque o nosso tempo não dá. É só para você ter uma noção de que evidências externas comprovam que a Bíblia não é um livro qualquer. Outra evidência externa que comprova que a Bíblia não é um livro qualquer é exatamente a influência que a Bíblia tem. A imagem que você vê é de um fósforo, que a partir de um fósforo pegando fogo, os outros pegam. Isso fala de uma influência. Então a Bíblia ela tem uma grande influência, por exemplo, na formação das leis do nosso país, das leis. Você sabia que as leis do direito, principalmente as nossas leis, têm como inspiração a Bíblia Sagrada? Tem como base a Bíblia Sagrada? Pois é, a formação das leis do nosso direito, a inspiração, a base é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia influenciando até mesmo na formação das leis. Vemos a influência da Bíblia na ciência. Quando a ciência discutia se a Terra era redonda, se a Terra era quadrada, se a Terra era triangular, se a Terra era retangular, lá um dos profetas já dizia que o Senhor se assenta sobre o globo da Terra. Globo é o quê? Redondo, já dizendo que a Terra é redonda. Vemos a influência da Bíblia nos relacionamentos, mudando comportamentos, mudando posturas. Vemos a influência da Bíblia também nos temas científicos abordados. Os temas científicos abordados pela ciência, vemos a Bíblia também trazendo grande influência. Então, são evidências externas de que a Bíblia não é um livro qualquer, que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso autentica a Bíblia, isso torna a Bíblia como verdadeira revelação de Deus para o homem. Temos também ainda como evidência, os eventos escatológicos. Então, nos eventos escatológicos, nós vemos também evidências de que a Bíblia não é um livro qualquer. E aqui vamos citar vários eventos escatológicos que estão registrados em Mateus e outros textos mais. Então, é dentro de um contexto bíblico e não apenas dentro de um texto apenas. Não se colocamos aqui porque o nosso tempo não dá, mas pela Bíblia, dentro do contexto, você vai saber que esses eventos escatológicos foram profetizados na Bíblia e estão se cumprindo. Vamos lá, me acompanhe. Primeiro, terremotos. Segundo, maremotos, furacões.
coisas espantosas que aparecem nos céus vez ou outra. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Ou a mudança do eixo da Terra. A ciência descobriu que a Terra ela se movimentou, se não me engano, 6 graus do seu eixo principal. Isso está em Isaías, e eu não estou me lembrando qual é o texto que fala. Isaías que fala sobre isso, que a Terra ela se moverá do seu lugar. É uma profecia que está num dos profetas que profetizam sobre isso, e a ciência já constatou que a Terra ela mudou do seu eixo pelo menos 6 centímetros. Então, uma comprovação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos aí essa comprovação. Temos também o aquecimento global, que tanto se fala em aquecimento global. Na Bíblia você vai ver também ela profetizando sobre isso. Temos também sobre guerras, não precisa nem comentar, né? Sobre violências. Um dos profetas profetizaram, faze cadeias, porque a terra está cheia de violências. Ainda sobre fome, também não precisa nem comentar, isso aí já é muito tempo. Pandemias, sem comentário, o que estamos vivendo no século XXI. Sobre falta de amor, o amor de muitos esfriará por se aumentar o pecado que vemos aí na sociedade, as pessoas se matam por nada. Por menos de R$1, a vida não tem mais valor para as pessoas. E por último, temos também as pestes, as doenças, e por aí vai. Ainda como eventos escatológicos que são evidências que comprovam que a Bíblia não é um livro qualquer. Temos a corrupção. A corrupção agora que não está apenas no meio político, que não está apenas na sociedade, mas a corrupção também que chegou para dentro das igrejas. Temos também as traições. Vai vendo as imagens sugestivas, as traições que existem nos negócios, nos casamentos, entre casais. Temos também a deformação da família. Biblicamente, nós sabemos que família, na visão de Deus, na formação que Deus deixou, família é macho, fêmea e sua prole. Mas vemos a deformação da família, homem casando com homem, mulher casando com mulher, adotam uma criança e dizem que é uma família. Isso é o que? A deformação, porque essa não é a forma original, a forma divina original da família. Vemos também sobre a inversão de valores. O que é certo passou a ser errado, o que é errado é certo. O justo é que é o errado, o injusto, né, o criminoso é que é o certo. Uma relativização da verdade. Temos também a degradação da família, famílias que estão sendo destruídas por causa dos divórcios. E por último temos as imoralidades atreladas à imoralidade sexual e à pornografia. E certa vez eu vi um pregador dizendo que se a ciência conseguisse construir uma máquina do tempo, para viajar no tempo, e com essa máquina o homem fosse até Sodoma e Gomorra, e trouxesse de Sodoma e Gomorra o mais depravado de todos os homens, e o trouxesse para o nosso século XXI, esse homem iria ficar assustado na primeira banca de revista que ele passasse, devido à exposição da imoralidade e da pornografia como existe hoje. Então, tudo isso são evidências, porque a Bíblia já falou sobre tudo isso, a Bíblia já previu tudo isso, e tudo isso se cumprindo. Então tudo isso são evidências externas de que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós tiramos neste segundo tópico sobre as evidências, né? As evidências da autenticidade da Bíblia? Primeiro, nós não cremos na Bíblia por causa dessas evidências. Como cristãos, nós cremos na Bíblia pela fé. Cremos pela fé que ela é a palavra de Deus. Nós não precisamos dessas evidências para crer nela. Mas essas evidências são importantes. Por que essas evidências são importantes? Primeiro, porque elas colaboram para provar a veracidade e a autenticidade da Bíblia. Essas evidências internas e externas e os fatos escatológicos são evidências que colaboram para provar que a Bíblia ela é verdadeira, que ela é autêntica, que quando os cristãos dizem que ela é a palavra de Deus, ela é verdadeiramente a palavra de Deus, não é um livro qualquer.
Segundo, essas evidências colaboram para substanciar sua afirmação em ser a palavra de Deus. Ou seja, você como cristão pode afirmar com 100% de certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque essas evidências colaboram, nos dão substâncias para isso, para afirmar com toda firmeza que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E terceiro, essas evidências colaboram para contestar os céticos. Quem são os céticos? Aqueles que não creem. Então, para poder contestar esses céticos quanto à origem da Bíblia, quanto à autoridade da Bíblia e contra a autenticidade da Bíblia. Então, você como cristão precisa estar preparado e pronto para que, se um amigo seu, um colega seu, um parente seu, seja lá quem for, perguntar para você como é que você prova que a Bíblia não é um livro comum, como é que você prova que a Bíblia não é um livro qualquer, mas que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme afirmamos, você precisa estar preparado para poder mostrar para essa pessoa, dentro da própria Bíblia. E aí você vai usar as evidências internas, evidências externas, vai usar os eventos escatológicos e vai poder provar para esse cético que a Bíblia, primeiro, apesar de ser escrita por homem, ela tem a sua origem em Deus. Deus é o autor da Bíblia. A autenticidade ela é verdadeira. A autoridade dela não é firmada no homem, a autoridade dela é em Deus. Então, nós aprendemos nesse tópico que cada um de nós precisamos mostrar a autenticidade da Bíblia. E nós conseguimos fazer isso quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos as suas evidências internas, externas e eventos escatológicos que vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E que a Bíblia não contém contradições, conforme alguns céticos dizem. Os céticos eles dizem que a Bíblia ela é falível, que a Bíblia ela erra, que a Bíblia ela é falha porque ela contém contradições. Então, na verdade, o que temos na Bíblia são supostas contradições. Mas não há nenhuma contradição na Bíblia. Para isso, você tem que conhecer a Bíblia. Eu estou elaborando um estudo exatamente sobre esse tema, supostas contradições bíblicas. Que eu já tenho 25 supostas contradições bíblicas, onde a gente mostra a suposta contradição e, na sequência, a refutação desta suposta contradição que alguém diz que é contradição. Para você ter uma ideia disso, porque os céticos usam essas supostas contradições para desqualificar a Bíblia quanto à sua origem, quanto à sua autoridade e quanto à sua autenticidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, mas você vai na criação do homem e você vê Deus dizendo que se arrependeu de criar o homem. Ora, se Deus não é filho do homem para que se arrependa, por que lá em Gênesis fala que ele se arrependeu? Temos alguma contradição? Não, uma suposta contradição. Uma outra suposta contradição. Vemos na Bíblia Deus proibindo, nos 10 mandamentos, de se fazer imagens de escultura daquilo que há dos céus, na terra e debaixo dos céus, ou em cima da terra. Não fazer escultura. Aí nós vemos o mesmo Deus mandando Moisés fazer a Arca da Aliança, colocando a figura, a escultura de 2 anjos com asas abertas sobre a arca. Vemos Deus mandando Moisés fazer uma serpente de metal para o povo olhar para essa serpente. Então, afinal de contas, é para fazer imagem de escultura ou não pode fazer imagem de escultura? Então os céticos pegam essas supostas contradições para desqualificar a Bíblia, para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela é falha, que ela erra. Mas numa oportunidade nós iremos ministrar esse estudo para os irmãos e mostrar aos irmãos como combater essas supostas e outras supostas contradições. Perfeito. Então assim chegamos até o nosso terceiro tópico, onde veremos sobre a mensagem da Bíblia. Aqui veremos que a Bíblia ela tem uma mensagem específica, uma mensagem principal. Veremos aqui que a Bíblia ela é o livro dos livros. Então veremos sobre a supremacia da Bíblia. Significa que não há nenhum outro livro acima da Bíblia. Ela é suprema. Então, quando você olha a imagem que está aí, você vai ver Charles Spurgeon, ele disse assim: visite muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Ou seja,
Você pode ler outros livros relacionados à Bíblia. Existem muitos livros, né, a partir da Bíblia, mas viva na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o livro supremo. Então, dizer que a Bíblia ela é suprema significa que, primeiro, todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas. Qualquer um que aparecer dizendo que recebeu de um anjo, recebeu de Deus, recebeu do céu uma outra doutrina para a salvação, infelizmente não creia. Por quê? Porque todas as doutrinas que são necessárias para a salvação já foram transmitidas pela Bíblia e estão na Bíblia. Não precisa de uma nova doutrina para levar o homem à salvação. Segundo, nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma da Bíblia. Tivemos há poucos dias na mídia um pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. De forma alguma. Nenhuma tradição humana, nenhum costume humano, nenhum comportamento humano pode ser usado para acrescentar alguma coisa na Bíblia, ou para retirar alguma coisa da Bíblia, ou para atualizar alguma coisa na Bíblia. Por quê? Porque ela é suprema na sua inspiração, na sua autoridade e na sua essência. Terceiro, não necessitamos de nenhuma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e crescimento espiritual. Então, qualquer pessoa que diz que recebeu uma revelação de Deus, essa revelação, ela não pode sobrepor a Bíblia. E aí vamos para a quarta observação, que a Bíblia ela é suficiente para nos fornecer o conhecimento necessário para a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Não precisamos de uma nova revelação. Paulo vai dizer que qualquer outra pessoa, ou mesmo um anjo, que vos anuncie outro evangelho, seja o quê? Seja anátema. Então, a Bíblia ela é suficiente. Sendo assim, então, eu não posso ler outros livros, não posso ler livro de teologia, não posso ler livros de biografia, de forma nenhuma. Você pode ler todos os livros que você quiser ler. Volte-se para a imagem que eu coloquei aí. O que Charles Spurgeon diz: visite muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Leia muitos livros que você quiser ler, bons livros, mas viva na Bíblia, siga a Bíblia. Por quê? Porque ela é a única e suficiente regra de fé cristã para nós. Pois bem, uma vez que nós sabemos que a Bíblia é o livro dos livros, que ela é suprema, e por que a Bíblia é o livro dos livros? Por que a Bíblia é suprema? Exatamente porque existe poder na palavra de Deus. Então nós vamos ver que, como livro supremo, a Bíblia é dotada de poder. E a própria Bíblia nos mostra as características deste poder que ela é dotada. Por exemplo, um poder semelhante ao fogo e um martelo. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Isso quer dizer que nada pode impedir o seu cumprimento. Isaías 55 e o versículo 11, nós vemos o próprio Deus falando exatamente isso. Isaías 55 e o verso 11 vai dizer exatamente assim. 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, a Bíblia ela é suprema, ela é o livro dos livros. Primeiro porque ela tem poder, um poder como fogo, um poder como martelo, um poder que derruba fortalezas. Paulo vai dizer aos Coríntios, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Um poder também que é exatamente um poder de espada. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e da medula e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Vemos aqui uma Bíblia com poder de penetração profunda, que penetra lá no profundo do coração da alma do ser humano, da mente do ser humano, provocando mudança.
A Bíblia tem esse poder. A Bíblia tem o poder também para produzir sabedoria para a salvação. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 15, nós vemos Paulo falando isso ao jovem pastor Timóteo. E Paulo vai escrever exatamente assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, que podem fazer-te sábio para a salvação. Veja a imagem sugestiva, um homem que está abastecendo o seu cérebro, abastecendo a sua mente com o quê? Com a palavra de Deus. E quando isso acontece, o homem ele é sabiamente levado para viver na santificação. E automaticamente ele é sabiamente levado para viver para a salvação. Então a Bíblia tem esse poder de produzir sabedoria no homem para a salvação, para mudar o seu comportamento, para mudar a sua postura, para viver segundo a vontade de Deus. E aí nós vamos entender que a Bíblia, tendo esse poder, e todo esse poder que a Bíblia tem, a Bíblia ela se constitui num único objetivo e principal propósito. Então qual que é o objetivo principal e o propósito principal da Bíblia? Não é fazer o homem ficar rico, não é fazer nada disso, apesar que muitos usam a Bíblia exatamente com esse propósito. Mas o propósito principal da Bíblia é levar o homem à salvação. O principal objetivo e o principal propósito da Bíblia é levar o homem à salvação em Cristo por meio da fé e a atuação do Espírito Santo. Quando você vai em Romanos 10:17, o que diz lá? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. E João 16:8, falando sobre o Espírito Santo, Jesus disse que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa tríade de ações cujo propósito é o principal da Bíblia, levar o homem à salvação. E essa tríade de versículos nos mostra exatamente o propósito e o objetivo principal da Bíblia, levar o homem para a salvação. E aí nós podemos então chegar ao final da nossa lição e trazer como aplicação prática. O que nós aprendemos nesse terceiro tópico quando vimos sobre a mensagem da Bíblia e a supremacia da Bíblia? Então, primeiro, que sendo a Bíblia suprema e dotada de poder, e nós vimos as características desse poder lá atrás, um poder como de fogo, de martelo, de espada, um poder de mudança de vida, de transformação, um poder para produzir sabedoria para a salvação, nós precisamos entender então que, primeiro, a Bíblia sempre será o único livro de regra e fé e prática de todo cristão. Ela é suprema. Ela é acima de todos os livros. Como vimos lá atrás, Spurgeon dizendo, passeie, visite bons livros, mas viva na Bíblia. Então, você lê livros, quantos livros você quiser, mas lembre-se que a Bíblia é o seu único livro de regra, de fé e de prática para a sua vida. Nenhum outro livro serve para você seguir como regra de fé e prática, a não ser a Bíblia Sagrada, porque ela é o livro dos livros. Segundo, o compromisso inegociável da igreja deve ser o de propagar a principal mensagem da Bíblia. Qual que é a principal mensagem da Bíblia? Salvação. Resumindo, salvação. Repito, apesar que muitos usam a Bíblia para trazer uma mensagem para esta vida, mas o principal objetivo da Bíblia é trazer uma mensagem de salvação. Então a igreja ela precisa ter esse compromisso de pregar sim que o homem pode ser vitorioso aqui, de pregar sim que o homem pode conquistar aqui, não é pecado isso, mas que principalmente o homem precisa alcançar a salvação. E esse deve ser o compromisso inegociável da igreja do Senhor. E por último, sendo a Bíblia o livro supremo, o livro dos livros, qualquer tipo de manifestação espiritual deve ser julgado à luz da Bíblia. Qualquer tipo, seja uma visão, seja uma revelação, seja um sonho, uma profecia, seja uma manifestação que for, ela deve ser julgada à luz da Bíblia. Se contradizer a Bíblia, essa manifestação ela veio de qualquer fonte, menos do Espírito Santo. Pois bem, meus queridos, assim nós chegamos ao final de mais uma lição.
E qual que é a conclusão que nós podemos tirar dessa lição sobre a autoridade da Bíblia? Então, sendo a Bíblia de autoria divina e com autoridade divina, nós vimos aqui que a fonte da autoridade dela é o próprio Deus, nós entendemos assim então que a Bíblia, dentro desse contexto de autoria, de autoridade, de inspiração, nós podemos entender assim que a Bíblia ela revela quem Deus é. Então a Bíblia, ela revela quem Deus é, aqui é o resumo da lição completa. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia revela quem o homem é. O homem não veio do macaco, o homem foi criado por Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus para o homem. A Bíblia revela como deve ser o comportamento e conduta do homem. A Bíblia revela de onde nós viemos e a Bíblia começa aqui a responder às grandes questões da humanidade. De onde nós viemos? Por que nós existimos? Para onde nós iremos? Qual será o nosso futuro? A Bíblia, ela revela tudo isso. Por isso que a Bíblia, ela tem autoridade para tratar com o homem, ela tem autoridade para tratar dos assuntos que ela trata, porque ela é a revelação de Deus ao homem, trazendo todas essas revelações e, inclusive, respondendo às grandes questões da humanidade, de origem, de existência e de futuro. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada professor ou de cada irmão que não é professor da EBD, mas gosta do estudo da Palavra de Deus. Semana que vem estaremos estudando sobre a inspiração divina da Bíblia. Espero que semana que vem a gente esteja já com o nosso plano A, que é a gravação ao vivo do nosso estudo de professores. A você, professor, que ainda não conhece o nosso trabalho, que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber gratuitamente aí o material que nós usamos aqui na administração em PDF Slides, você pode entrar em contato conosco nos contatos que você está vendo na sua tela, que nós teremos o maior prazer em enviar para você gratuitamente. Nós também temos um grupo de WhatsApp que semanalmente eu envio para os irmãos do Brasil inteiro que fazem parte desse grupo o nosso material. No link desse vídeo vai estar lá o link convite para você, na descrição desse vídeo, quer dizer, vai estar o link convite para você fazer parte desse grupo. Se você não conseguir entrar pelo link convite, você me chama pelo WhatsApp no número que está aí, que eu te adicionarei lá no grupo. Eu peço aos irmãos que forem entrar pelo link ou me pedirem, né, no privado para colocar, e que me passem sempre o nome e a cidade de onde você é, para que eu possa registrar no grupo. Todos os irmãos que fazem parte do grupo, todos têm o nome deles lá, porque eu acho que é muito importante que a gente saiba o nome de cada um. E também dizer que o grupo ele é fechado para postagem, só eu e o administrador podemos postar, exatamente porque o objetivo do grupo é simplesmente postar o material e evitar também a amolação para ficar sobrecarregando a memória do celular dos irmãos. Mas qualquer um que quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, dar uma sugestão, fazer uma reclamação, observação, eu sempre estou disponível no privado para responder aos irmãos. E eu quero aqui encerrar essa lição de hoje então, agradecendo a você que nos acompanha, vem nos acompanhando a partir do momento que você foi descobrindo, né, o nosso trabalho. Convido você a convidar mais irmãos para fazer parte dessa rede, a apresentar o nosso trabalho para outros irmãos. Nosso objetivo é que muitos outros irmãos possam também ser abençoados aí com o nosso material. Nós distribuímos gratuitamente o material para os irmãos. Então convide outros irmãos a fazer parte do nosso canal, a se inscrever, espalhe por aí, né? Espalhe essa boa nova e vamos juntos aí contribuir para que os irmãos possam cada vez mais ter uma EBD melhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que estiver assistindo essa transmissão, essa gravação, esse estudo. Que todos tenhamos um 2022 de vitórias, um 2022 onde nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Não vamos levar para 2022 aquilo que vai nos prostrar, aquilo que vai nos derrubar, mas vamos levar para 2022 na nossa mente e no nosso coração aquilo que pode nos garantir vitória, aquilo que pode nos dar esperança. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e até semana que vem, em nome do Senhor, quando nós estaremos já então estudando a nossa lição número 2. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo.